Deixa eu te contar uma verdade desconfortável. A maioria dos personagens de RPG não move a história, eles só reagem a ela. Algo acontece, o mestre descreve, o jogador rola os dados e tudo continua exatamente igual. Mas histórias que ficam nunca funcionam assim. E hoje você vai entender por que personagem não é build, é trajetória, e como criar personagens que empurram a história para frente. No episódio anterior, a gente falou sobre o erro mais comum do RPG moderno, começar pela ficha. E hoje, a gente dá o próximo passo. Por que criar uma pessoa não é o suficiente? Essa pessoa precisa se mover, precisa desejar algo, precisa entrar em conflito e precisa mudar. Muitos jogadores até criam boas histórias, um passado interessante, uma origem trágica, mas depois disso nada acontece. O personagem entra na campanha e fica congelado, porque ele não quer nada agora, ele não está em conflito, ele não tem para onde ir. E personagem sem movimento é decoração de cenário. Existe um livro que todo roteirista conhece, e quase nenhum jogador de RPG lê. A Jornada do Escritor, de Christopher Vogler. Ele não fala de RPG, ele fala de algo mais fundamental. Por que personagens fazem histórias andarem? Toda boa história funciona sobre 3 pilares: desejo, conflito e transformação. O desejo é o que puxa o personagem, conflito é o que o impede e transformação é o que sobra depois. Sem desejo não existe movimento, sem conflito não existe história e sem transformação nada importa. Pensa num personagem que quer ser reconhecido, mas tem medo de falhar. Agora coloca ele num grupo onde outro personagem sempre lidera. Pronto, você não precisa forçar a história. Ela acontece sozinha, porque o personagem está em tensão. Então, jogador, antes de abrir a ficha, você precisa tomar uma decisão. Quem você está disposto a interpretar quando as coisas derem errado? Porque criar personagem não é escolher o que ele faz bem, é escolher onde ele quebra. Todo personagem vivo começa com um desejo, algo que ele quer mesmo que não devesse, mesmo que custe caro. E aqui está o erro mais comum. Jogadores escolhem desejos seguros, genéricos, vagos, como justiça, honra, ajudar os outros. Isso não é desejo, é discurso. Desejo de verdade é algo específico, é pessoal e entra em conflito com o mundo. Por exemplo, não diga quero ser respeitado, diga quero provar que não sou descartável. Agora vem a parte difícil. Todo desejo de verdade cria um medo, algo que o personagem evita a qualquer custo. Então pergunte a si mesmo o que essa pessoa faria se ninguém estivesse olhando e o que ela jamais admitiria em voz alta. Esse ponto é o centro do seu personagem. Não os números, não a classe, não a build. E agora sim, use a ficha. Não para se proteger, mas para se expor. Escolha talentos que reforcem o conflito, não apenas a eficiência. Se você escolhe tudo pensando em não falhar, você mata o arco antes dele começar. O personagem não nasce pronto. Ele se revela em cena quando precisa escolher entre o que quer e o que ele teme. E se você fizer isso, a mesa responde, o mestre responde, a história anda. Porque personagens que importam não são os mais fortes, são os mais expostos. Se você é mestre, seu trabalho não é criar histórias, é criar pressão. História não nasce do que você planeja, nasce do que você ameaça e do que o personagem não pode perder. Quando o jogador te entrega uma ficha, ela não é um roteiro, é um conjunto de alavancas, de desejos, medos, contradições, e seu papel é puxar essas alavancas. Vamos a um exemplo. Um personagem quer proteger a família. O erro comum é sequestrar a família. Isso é óbvio. E drama óbvio morre rápido. A pressão verdadeira é mais cruel. É oferecer sucesso ao custo da família. Uma promoção, reconhecimento, vitória, mas longe deles. Agora sim existe uma escolha. Outro exemplo, um personagem busca redenção. Não jogue redenção como um prêmio. Jogue como uma tentação. Coloque ele diante de alguém que nunca vai perdoá-lo. E veja o que ele faz.
Um bom mestre não pergunta o que acontece agora. Ele pergunta qual desejo entra em choque aqui, qual medo está sendo cutucado, qual valor não cabe nessa cena. Prepare sessões como romancistas, não com eventos, mas com dilemas, situações onde toda escolha cobra um preço. Se não existe custo, não existe história. E aqui está a chave. Nunca force a transformação. Crie o espaço, a pressão, o silêncio e deixe o jogador decidir quem o personagem se torna. Porque o mestre de verdade não controla personagens. Ele cria encruzilhadas e observa quem atravessa. Christopher Vlogger ensina algo simples, mas profundamente esquecido nas mesas de RPG. Personagem não é passageiro da história, é o motor. O passageiro reage, o motor decide, o motor erra e o motor paga o preço. Quando você cria um personagem só com build, você cria alguém que espera o mundo agir. Quando você cria trajetória, você cria alguém que empurra o mundo. Desejo gera movimento, conflito gera escolha, e escolha gera consequências, e consequência é história. É nesse ponto que algo muda na mesa. O mestre para de puxar a história e começa a observar, os jogadores param de perguntar o que acontece agora e começam a dizer, eu faço isso. Quando isso acontece, a mesa começa a andar sozinha. Isso é uma mesa do zero, uma série sobre RPG que começa antes da ficha, antes das regras, antes dos dados rolarem. Aqui, personagem é caminho e história é consequência. Se você quer criar personagens que não sejam só eficientes, mas necessários para a história, então esse canal é para você. Inscreva-se, ative o sininho, porque aqui cada episódio é um passo na construção de personagens que importam. E agora eu quero te pedir uma coisa. Comente aqui embaixo quem é o seu personagem antes da ficha. Não me diga classe, não me diga números. Me diga uma ferida, um desejo ou uma escolha difícil que ele já fez. Eu leio os comentários e alguns deles vão aparecer nos próximos episódios. E no próximo capítulo a gente vai falar sobre background, o que escrever e o que não escrever. Inspirado em As Cartas a um Jovem Poeta de Rainer Maria Rilke, veremos por que o background não é um currículo, e sim uma semente. Então, prepare o café, abra um bom livro e vamos narrar juntos.